Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje, nossa análise vai fundo num território que é emocionalmente bem complexo. A dinâmica dos relacionamentos para quem vive com o transtorno de personalidade borderline. Um tema absolutamente central, né? Totalmente. E a gente vai se basear no capítulo 6 do livro Border e Agora, do diagnóstico ao dia a dia, da Letícia Lopes. O título já diz tudo: o border e o outro. Exato. E a ideia aqui é a gente entender como essa intensidade toda do transtorno se manifesta na família, no amor, nas amizades e também desvendar alguns conceitos-chave, tipo pessoa favorita e solidão. E é fundamental mesmo, porque se a gente for pensar, as relações interpessoais são o palco, né? Onde os maiores desafios do TPB acontecem. Onde a dor mais aparece. Justamente. E o legal desse capítulo é que ele não fica só na teoria. Ele mostra o porquê das coisas serem tão difíceis, mas já te dá um guia prático, sabe? Para navegar nisso. Sim. E culmina até numa técnica de redução de danos para automutilação, que, como o livro bem coloca, muitas vezes é uma resposta a um sofrimento que vem de um conflito de relacionamento. Perfeito. É sair do porquê e ir para o que fazer. Então vamos começar pelo começo de tudo. A família. O livro aponta uma coisa que é quase instintiva, né? A busca por um culpado dentro de casa. Sim, a primeira reação. Mas a autora, a Letícia Lopes, ela já põe um freio nisso. Ela é bem categórica, diz que não existe um vilão na história. E essa é uma distinção, assim, crucial. Ela fala da alta correlação entre TPB e ambientes invalidantes ou abusivos, mas, né, correlação não é o mesmo que causalidade. Certo, não é uma equação. Não é. O que o livro descreve, na verdade, são dois cenários muito comuns. De um lado, tem a família que, por questões próprias, acaba adoecendo junto e dificultando o tratamento. E do outro lado, que talvez seja mais sutil, tem aquela família que quer muito ajudar, que se esforça, apoia, mas que acaba esgotada. O livro usa uma expressão forte, mas que faz sentido. Vira um saco de pancadas emocional. Exatamente. A pessoa com TPB frustrada acaba descontando em quem está mais perto, que é justamente quem mais tenta ajudar. O que eu acho poderoso na abordagem do livro é que ele dá caminhos práticos para essas duas situações. Ok, então para essa família que adoece junto, qual é a orientação? Porque parece um beco sem saída. Olha, a orientação é dura, mas necessária. Considerar o afastamento como uma medida de autopreservação. A autora diz que mesmo que a culpa seja enorme, se para agradar a família é preciso se anular, a relação já está desequilibrada. É uma escolha de sobrevivência. Entendi. Mas para outro cenário, o da família que apoia, a palavra-chave é outra: responsabilidade mútua. Gosto disso. Não é só a família que tem que se adaptar. De jeito nenhum. O livro insiste muito que o esforço não pode ser de um lado só. A família pode dar todo o suporte, mas se a pessoa com TPB não se compromete com o tratamento, com a terapia, a família vai se esgotar. É inevitável. E tem alguma ferramenta para ajudar a família nisso? Tem sim. O livro cita o grupo de apoio Family Connections. É um treinamento que ajuda os familiares a encontrar esse equilíbrio delicadíssimo, sabe? Entre validar o sofrimento sem validar o comportamento disfuncional. E essa dinâmica toda de busca por validação, de esgotamento, ela se intensifica quando a gente entra nos relacionamentos amorosos, que o livro descreve como um mar de emoções. Um mar de emoções que pode ir da calmaria à tempestade em minutos. O livro foca em 3 pontos que são muito disfuncionais. O primeiro é a dependência emocional. Que está ligada ao medo do abandono, um dos critérios do diagnóstico. Diretamente. Isso vira uma necessidade constante de reafirmação. Uma busca por provas de que não vai ser abandonada. O que me leva ao segundo ponto, que é bem desconfortável: os relacionamentos abusivos. E a autora mostra uma dualidade nisso, né? Não é uma coisa simples de vítima e vilão. Não mesmo. E essa parte é fundamental. Por um lado, por esse medo do abandono, a pessoa com TPB pode se tornar o que o livro chama de prato cheio para narcisistas. Aceita tudo para não ficar sozinha. Nossa. Mas, por outro lado, e isso é crucial, a pessoa com TPB também pode ser a parte abusadora na relação, usando o diagnóstico como um escudo, tipo: eu sou assim porque tenho TPB, você tem que aguentar.
E aí a mensagem central do livro é muito forte. Diagnóstico explica, mas não justifica. Exatamente. A explicação não é uma permissão para machucar o outro. E isso conecta com um terceiro ponto, que é a manifestação mais clássica disso tudo. O ciclo te amo, te odeio. A gangorra entre idealização e desvalorização. Isso. O livro dá exemplos que parecem caricados, mas são muito reais. Tipo, propor casamento no segundo encontro e dias depois terminar porque a pessoa criticou a comida. O gatilho é mínimo, a reação é máxima. E qual a orientação prática para esse ciclo de 8 ou 80? A principal é: não tome decisões no calor da emoção. Espera a poeira baixar. Porque a percepção que se tem no auge da raiva ou da paixão é completamente distorcida. A recomendação é criar um espaço, um tempo, antes de agir. Faz todo sentido. E essa intensidade não fica só no amor, né? Ela transborda para as amizades. O livro até relata queixas do tipo, eu não tenho amigos. Exato. E explora um paradoxo, porque a pessoa com TPB pode ser o amigo mais leal e dedicado do mundo. Presente, intenso. Isso. O problema é que essa mesma intensidade que cria lealdade também pode sufocar. A necessidade de atenção constante, as crises que exigem que o amigo largue tudo, com o tempo isso sobrecarrega. E aí o livro faz uma pergunta bem direta que pode ser difícil de ouvir. Ele propõe a reflexão. Se todas as suas amizades terminam da mesma forma, o que há de comum nessas situações? Você. E é importante dizer que o objetivo não é culpar. Não, é convidar a autoanálise. Exato. É um chamado para olhar para os próprios padrões. Será que as cobranças são realistas? A partir daí, o livro introduz o conceito de construir ativamente uma rede de apoio. Que não é a mesma coisa que ter um único melhor amigo para tudo, certo? Muito diferente. A rede de apoio é um conjunto de pessoas, pode incluir família, amigos diferentes, terapeuta. É quem pode ser acionado na crise. A lógica é simples. Quanto mais gente na rede, menor a chance de sobrecarregar uma pessoa só. É sobre diversificar os suportes. Perfeito. Diversificar os suportes, para não se sentir desamparado. E essa ideia de sobrecarregar uma única pessoa me leva direto a um dos conceitos mais famosos, ainda que informal, do TPB, a pessoa favorita. O livro dedica uma sessão inteira a isso. A pessoa favorita, ou PF, não é um termo clínico, mas a comunidade usa para descrever essa figura de maior dependência psicológica. É o sol do sistema solar da pessoa com TPB. Nossa, que imagem forte! É para quem ela recorre primeiro, em quem ela projeta todas as esperanças. É uma relação marcada por uma idealização gigante e, claro, um medo aterrorizante de perder essa pessoa. É como colocar todos os ovos emocionais numa cesta só. Exatamente. E isso é insustentável para os dois lados. E em contraponto a essa hiperconexão, o livro descreve o outro extremo, a solidão. Mas não é só estar sozinho. É um estado de embotamento afetivo. A analogia que a autora usa para isso é fantástica. É perfeita. Ela diz que é como pegar várias massinhas de modelar de cores vibrantes, alegria, raiva, paixão, e misturar tudo. O resultado não é um arco-íris, é uma bola cinza, sem vida. Um mecanismo de defesa. Isso, para não sentir a dor das decepções, a pessoa se fecha para tudo, o bom e o ruim. E para evitar essa dinâmica de tudo ou nada, o livro oferece estratégias práticas, né? Sim, e são bem práticas. A primeira é um trabalho de formiguinha, focar em si, desenvolver os próprios mecanismos para se acalmar. A segunda é uma mudança na comunicação. Antes de desabafar com a pessoa favorita, perguntar: você está disponível para me ouvir agora? Devolve autonomia para o outro. Exato. Terceiro, que a gente já falou, diversificar as relações, construir a rede. E a orientação mais profunda é investigar a origem dessa necessidade e trabalhar para se tornar uma das suas próprias pessoas favoritas. Cuidar de si com o mesmo zelo. Exatamente. Certo. E depois de analisar todas essas dinâmicas, o capítulo fecha com uma ferramenta muito concreta, uma técnica para lidar com uma das consequências mais graves desses conflitos, que é a automutilação. A abordagem é a de redução de danos. Isso, a filosofia da redução de danos é pragmática
e muito compassiva. Em vez de exigir que a pessoa pare totalmente com um comportamento, o que no meio de uma crise parece impossível, o foco é em diminuir os prejuízos. Ok, se não dá para parar agora, como a gente torna isso menos perigoso? Exatamente essa a pergunta. E o livro detalha um passo a passo, um plano de ação para a crise. O primeiro passo é a prevenção, identificar os gatilhos. Saber o que acontece antes de a vontade surgir. Isso. O segundo é ter um plano. Saber para quem da sua rede de apoio você pode ligar. O nome já tem que estar na cabeça. E se a vontade já estiver muito forte? Aí entram as estratégias de substituição sensorial, né? Exato. A ideia é dar ao cérebro uma sensação física intensa, mas segura para desviar o foco. O livro sugere, por exemplo, segurar uma pedra de gelo na mão até ela queimar a pele. A sensação é forte, mas não deixa cicatriz. Exato. Outra sugestão é um banho muito gelado. Um choque térmico que meio que reseta o sistema. E se nem isso for suficiente? O plano continua. Ir para um lugar público, porque a automutilação geralmente acontece em segredo, ou então canalizar essa energia de forma segura. Rasgar papelão, socar uma almofada, gritar. Colocar a energia da crise para fora de um jeito que não machuque. Perfeito. E tem 2 pontos cruciais que o livro também fala. Tornar o ambiente seguro, tirando objetos cortantes do alcance, e o perigo da internet. Ah, sim. A recomendação é: fique offline. Porque no desespero, a pessoa pode pesquisar e acabar achando conteúdo que romantiza ou até ensina novas formas de se machucar. É o efeito contágio. E no cenário mais extremo, se a pessoa sente que não vai conseguir resistir? Aí, a redução de danos entra na sua forma mais literal. Minimizar o prejuízo. Usar algo que arranhe em vez de cortar, por exemplo. E por fim, a mensagem mais importante. É um comportamento que pode ser mudado. Com o tratamento, é possível aprender outras formas de lidar com a dor. Não é uma sentença. Então, no fim, o que fica claro é que o livro pinta um quadro muito realista. As relações, para quem tem TPB, são sim um campo de alta intensidade, cheio de desafios. Mas não é um retrato de desesperança. De forma alguma. Pelo contrário, a Letícia Lopes mostra que, com autoconhecimento, com coragem de olhar para os próprios padrões e com o uso de estratégias práticas, é totalmente possível construir vínculos mais saudáveis. Exatamente. Este capítulo é, na verdade, a mensagem do livro em miniatura. Ele reconhece a dor, valida o sofrimento, mas imediatamente aponta para um caminho de aprendizado e adaptação. Não é uma cura mágica. Não, é um processo contínuo de aprender a navegar as próprias emoções e as relações com os outros de uma forma que permita uma vida com significado, com equilíbrio e, principalmente, com menos sofrimento. E isso nos deixa com uma reflexão final. O capítulo todo se chama O Border e o Outro, com foco na dinâmica externa. Mas, à medida que alguém com transtorno aprende a construir essa rede de apoio, a estabelecer limites, a não depender de uma única pessoa favorita, a gente pode se perguntar: como relação mais crucial de todas, a relação consigo mesma, começa a se transformar? Uma ótima pergunta. O que acontece no espaço interno quando a necessidade desesperada por validação externa diminui e a validação que vem de dentro começa, mesmo que aos pouquinhos, a ser construída?